Olá, meus amores! Estamos aqui no Espaço Roa, um espaço de expansão de consciência e, obviamente, a gente expande e coloca tudo em prática porque nossa vida é no aqui e no agora. Então, vamos continuando na nossa jornada pelos quatro emoções, né, primordiais. E hoje, você que está agora vendo aqui por um acaso, que nada é acaso, tudo é sincronicidade neste mundo, neste universo. Prazer, meu nome é Karina e vou aqui tentar colocar para vocês um pouquinho da minha experiência, do meu dia a dia, o que deu certo, o que não deu. E eu espero que vocês gostem e comentem aqui embaixo, coloquem o ponto de vista de vocês, sempre, como eu digo, com muita amorosidade e respeito, certo? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma emoção que nem sempre é bem vista, né? Bem vista no sentido de... tem uma frase que é muito dita assim: tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Como se o medo fosse algo ruim que te paralisasse. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha perspectiva sobre o medo hoje, né? Porque a gente não sabe mais para frente. Mas hoje a Karina tem para acrescentar para vocês o que é o medo, na verdade. O medo, ele faz parte de uma emoção que nos previne, né? Eu acho que essa seria a palavra ideal. Ela faz uma coisa assim, olha, dá uma olhada em todos os ângulos, veja quais são as possibilidades. Existe medo, né? Principalmente do que é novo, do que a gente não conhece, né? E como a gente, né? Como nós, seres humanos, não temos o controle do que vai acontecer, do que o outro vai pensar, do que... A gente só tem o controle sobre as nossas ações e o que nós sentimos. Então, quando a gente perde um pouco esse controle, vem aquele medo, vem aquele friozinho na barriga. Mas ele tá te indicando assim, olha, vai ter ouro depois disso, né? Porque é novo. Porque tudo que é novo, tudo que gera movimento, tudo que gera esse friozinho na barriga é contribuição para o todo, né? Óbvio, né? O excesso de qualquer emoção, né, primordial é prejudicial. Tudo aqui a gente tá querendo que, como eu posso falar, jogar clareza para que a gente possa compreender e temperar, azeitar essas emoções para o nosso dia a dia. Lógico que um excesso de medo causa o quê? Eu paro, né? Ou aquela pessoa também que fala assim, eu sou muito precavida, né? E o que é a precaução? Ela consegue enxergar tudo que é de ruim, né? Então, você apresenta um projeto, aí ela fala do fulano que quebrou com isso, do ciclano que não presta, da desconfiança, do país, Aí ela fala assim, não, só tô te colocando, né? Só tô te colocando. Aí você fala assim, nossa, né? Você até dá aquela murchada. Então, isso não é precaução. Precaução é você colocar o fato real, quais as possibilidades que sim, pode dar errado, e se der errado, a resolução. E se isso acontecer o que de pior pode acontecer? Isso é uma pergunta, gente, fica a dica. Isso é uma pergunta quando você fala assim, ai meu Deus, estou com medo, não vou fazer isso. Se pergunta, e o que de pior pode acontecer? E o que de pior pode acontecer? E vai perguntando, que você vai chegar na sua crença limitante. Mas isso é um plano, é um próximo vídeo, tá, gente? Quem quiser que eu fale um pouquinho sobre crenças limitadoras aqui, comenta aqui embaixo. Então se pergunte sempre, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? O que de pior... Para você ver que, tipo, o fato é neutro. O que vai acontecer é neutro, vai depender de como você coloca a sua percepção em cima daquilo. Certo? Então, o medo, ele é esse seu
essa sua sintonia com o universo para dizer assim, cara, tem um novo. É bom, né? Só verifica o quanto você precisa se preparar para que você faça aquilo. Mas se você está pensando em fazer algo novo, fazer alguma mudança, algum movimento, o medo ele é maravilhoso, né? Porque ele faz esse contraponto, mas ele não serve para paralisar. O medo ele só paralisa se ele está em desequilíbrio dentro das suas emoções. Será que ficou claro? Temos algumas perguntas? Olha, e quando o medo te trava? O que a gente deve fazer quando tem esse travamento do medo? Então, aí foi o que eu falei, né? A gente precisa investigar as suas crenças. Porque, na verdade, não é o medo que te paralisou, é a crença de que isso vai dar errado, ou a crença de que você não é capaz de fazer tal coisa, ou a crença de que, nossa, eu já quebrei 15 vezes, não vou fazer de novo porque eu vou quebrar a 16ª. Então, tudo isso é uma crença que você constrói desde a infância ou até antes disso, que te faz paralisar nesse grau. Então, se a gente for, buscando, se a gente for perguntando, a gente vai encontrar a sua real trava, que não é o medo, na verdade, e sim o que te causou o medo. Deu para entender ou foi? Olha, deu para entender, mas tem uma coisa que assim, o medo ele é um sinal de preservação, né? Sim. Pelo que você disse, é uma coisa que nos protege. Sim. De certa maneira, porque a gente consegue agir sem o excesso de impulso. Sim, isso? Perfeito, perfeito, tá. Perfeito. Então é isso, assim, na realidade é como se fosse um breque natural para o nosso impulso desvairado. Isso, porque às vezes você tá tão, quem nunca, né, num ápice de alegria, aquela coisa, faz uma coisa que você fala, não era bem isso que eu queria. A gente comentou isso na alegria, né, que muita gente acaba trazendo drogas, entorpecimento para sentir essa alegria, essa espontaneidade, né, que é irreal, e muitas vezes, quem nunca, né, putz, liguei pro crush, eu não queria, mas eu era bebido, né? Então você tá naquele êxtase, naquela alegria, então o que a gente sempre fala, eu estou extremamente triste, não decida nada. Eu estou extremamente feliz, entusiasmada, não decida nada. Você entende? Então, nada quando você está no ápice de alguma coisa é real, né? Porque você está em desequilíbrio. Então, é sempre, que nem eu falo, as emoções estão para azeitar, né? Então, você vai ter que contrapor, contrabalançar, por isso que a gente sempre fala, né? Antes de qualquer decisão, respira fundo, introspecta, né? Pergunta, sente, porque a energia, gente, não mente. A pessoa pode vir vestida de Deus, de Jesus Cristo, do que você quiser, do arcanjo, não sei das... Não importa. Se você compenetrar ali no olho da pessoa, sabe? E você sente, você fala, nossa, não sei. Sabe quando não bate? Nossa, tô com receio, Posso te responder depois? É o medo que falou assim, peraí, cara. Não aceita aqui de primeiro esse contrato? Dá uma lidinha nas entrelinhas. É o medo que te falou isso. É o medo que te avisou que, opa, peraí, talvez você não tenha lido tudo. Opa, peraí, talvez você só viu a parte linda. Mas se você der uma perguntada, deu ruim essa pessoa, né? E isso às vezes é para você. Porque sempre tem um pé velho com um chinelo cansado, um pé cansado com um chinelo velho, qualquer coisa parecida com isso. Deu para entender? Mais alguma pergunta? Sim. Na verdade, então, a gente não pode negar o medo ou falar, nunca mais sentirei medo. Não, pelo amor de Deus, né? O medo é imprescindível para a nossa sobrevivência, né? Em todos os sentidos, né? Então, se a gente também não tiver nem um pouco de medo, né?
a gente acaba literalmente morrendo, né? Quem não tem muito percepção de medo, a maioria, né, das crianças, você bota ela no parapeito aqui, ela vê a altura, mas ela não entende, né, ainda, ela não tem essas emoções todas bem colocadas, né? Então, assim, muito cuidado também para não gerar traumas nessas crianças, né? Que, tipo, tá na janela, pelo amor de Deus, você quer... Putz, a pessoa nunca mais vai numa janela. Eu já tive paciente assim, tinha trauma porque ela lembrou que uma vez que ela estava próximo, a avó dela deu um grito tão grande que aquilo deu um trauma nela que ela nunca mais ficou perto de janela, e não era nem alto nem baixo, qualquer janela. Olha que interessante, né? Então, assim, muito cuidado para que você também não coloque os seus medos numa pessoa, numa criança, né, que eu falo, porque eu tenho duas, para quem não sabe, que tá purinha, assim, né? Então faça com que elas aprendam, né, o que elas estão sentindo, o que é fácil para elas e não para você, né? Então isso é a construção. Eu falo assim, criança tem querer, criança, lembrem-se, é um adulto em construção. Se você não tem uma base, né, de emocional bem adequada, quando for lá para o adulto vai ficar mais difícil e a gente vai ter que trabalhar isso na terapia, né? Como todo mundo. Então, sigamos, mesmo assim, com medo, mas sim, com responsabilidade. Responsabilidade, medo, né? É isso, sim, é isso. Prudência seria uma prudência, boa... Eu acho que prudência é um nome bem adequado para o nosso medo, né? Um medo bom, né? Não existe bom ou ruim, mas um medo saudável. Eu acho que assim como todas as emoções, tem um nível saudável e tem um nível, tipo, que não é saudável. Certo? Gente, deixem seus comentários, compartilha, curta aqui o vídeo, que isso é muito importante aqui para o nosso canal, tá bom? E fiquem com Deus, até a próximo vídeo. Tchau, tchau!